Bom dia a todas e todos. Eu sou Gunnar Azevedo e Silva, presidente da Abrasco, e assim com muito orgulho que hoje a gente inicia as atividades do Congresso de Política, Planejamento e Gestão em Saúde da Abrasco. E hoje a nossa mesa vai ser para falar um pouco da Frente pela Vida, essa construção que a gente vem realizando já há um ano, e eu tenho assim muita honra de estar aqui com os colegas que representam entidades, instituições, organizações que estão fazendo parte desse movimento, Frente pela Vida. Então, nós fizemos o convite e eles aceitaram. Eu fico muito feliz de poder contar aqui com os nossos colegas Aristóteles Cardona, que é mestre em saúde coletiva, médico de família da Universidade Federal do Vale de São Francisco, da Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade, e está aqui representando a rede de médicos e médicas populares. Aqui com a gente também a Rafaela, médica de família e comunidade, que é professora do Núcleo de Ciência de Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, também da Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade, e aqui está representando a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Temos nosso colega Túlio Franco, que é mestre também em saúde coletiva, professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, e aqui está representando a Rede Unida. O Túlio é o coordenador nacional da Associação Rede Unida. Temos também a nossa colega Lúcia Soto, que é médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, do Departamento de Direitos Humanos e Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e é presidente do SEBS. São todos companheiros, parceiros nesse processo, nesse tempo todo que a gente vem aí ativamente atuando na Frente pela Vida. E aí eu vou fazer uma rápida introdução do que é esse movimento e aí passo para que eles façam a colocação deles, como eles estão vendo esse movimento, o que foi importante e qual é a mensagem que deve ser passada em relação a poder participar da Frente pela Vida. Bom, a Frente pela Vida é um movimento que vem sendo construído, como eu falei, desde abril de 2020. É um movimento que começou com nossas entidades identificando a partir, e é importante chamar a atenção disso, a partir de um documento que foi lançado por grandes organizações nacionais, CNBB, SBPC, OAB, ABI e a Comissão Arnes, um documento que se chamava Pacto pela Vida. A partir desse documento, a gente viu que era importante frente maior, e ao mesmo tempo que esse documento foi lançado em abril, o Conselho Nacional de Saúde lançou o manifesto que se chamava Pela Vida, pelo SUS e pela Democracia. Então, nós convidamos, né, as organizações que fizeram esses dois movimentos e juntos pensamos, é importante alguma coisa que realmente vá direto, falando da vida, falando do SUS, vamos fortalecer esse movimento. Aí, nossas entidades da saúde coletiva tiveram um papel muito importante, e aqui, novamente, te lembro, aqui presente, SEBS, Rede Unida, Sociedade Brasileira de Bioética, e junto nós conseguimos trazer muitas outras entidades da área da saúde. E fomos construindo esse movimento. Então, no dia 9 de junho de 2020, ficou muito marcado a Marcha pela Vida. Foi uma marcha que nós fizemos junto com a Sociedade Brasileira de Ciência para o Progresso da Ciência, com a CNBB. Nessa marcha, nós tivemos a adesão de mais de 600 organizações e movimentos. Importante chamar a atenção disso, que essa marcha marcou, de uma certa forma, qual era a linha, qual era o eixo que a gente estava mostrando fundamental, salvar vidas. E de lá para frente nós continuamos, né, ativamente trabalhando, discutindo e entregamos, né, para a sociedade e depois para o Ministério da Saúde, para o Congresso Nacional, um plano nacional de enfrentamento à pandemia. Esse plano identificando a omissão do governo, a dificuldade, né, de estados e municípios poderem atuar. E nesse plano nós tivemos assim a contribuição de mais de 60 pesquisadores, né, e profissionais de saúde na sua construção,
fizemos uma análise de todos os pontos fundamentais a serem tratados no enfrentamento da pandemia e colocamos nele 70 recomendações, tá? Às autoridades políticas, sanitárias, gestores do SUS e sociedade como um todo. Esse plano vem sendo discutido até hoje e nós continuamos o nosso movimento. Nós chamamos a atenção em todos os momentos tristes e graves, chamamos a atenção de que no dia 8 de agosto foram 100 mil mortes no Brasil por Covid-19. Depois, no dia 11 de outubro do ano passado, 150 mil mortes. No dia 17 de novembro, nós lançamos um manifesto que era denominado Ocupar Escolas, por proteger pessoas e valorizar a educação. Esse movimento, esse manifesto, foi construído junto com muitos colegas de área de educação. E ele vem sendo discutido. Depois eu vou falar que na segunda-feira a gente vai lançar uma segunda parte deste movimento, já agregando assistência social. Depois eu vou chamar a atenção disso no final. Então, foi muito importante ampliar a Frente pela Vida, trazendo todas as organizações e movimentos da área de educação. E agora nós ampliamos para assistência social também. Bom, no dia 25 de novembro, nós fizemos uma carta de 2020, fizemos uma carta ao povo brasileiro, alertando para a situação de agravamento e, novamente, de totalmente falta de ação do governo federal. No dia 8 de janeiro já desse ano, nós denunciamos o Brasil ter chegado a 200 mil mortes. No dia 18 de janeiro de 2021, nós lançamos, junto com o Movimento Direito Já, a campanha Abrace a Vacina. E no dia 2 de março, nós fizemos um grande ato com participação de muitos movimentos sociais, de várias entidades, várias organizações, que nós denominamos a maior calamidade da nossa história. O Brasil não pode se calar. E agora, no dia 24 de março, infelizmente, né, foi ontem, nós denunciamos 300 mil mortes por Covid-19. Eu chamo a atenção que, nesse trabalho, nossas entidades, que são entidades científicas, né? A Brasca é uma entidade científica da saúde coletiva, as outras entidades também são da área da saúde, né? Que fazem parte desse movimento, que, de uma certa forma, dão um grande sentido de união a ele. Nós fizemos o que a Jurema Werneck falou na conferência de abertura. Nós não ficamos parados. Nós fizemos, nós participamos. Como fazer alguma coisa? É fazendo. E nós o tempo todo fomos ativos, fomos parceiros, mas, sobretudo, tentando chamar e agregar mais gente da sociedade para enfrentar a crise social, política e para enfrentar esse governo que, infelizmente, está jogando o Brasil para esse precipício, né? A gente não aceita isso, a gente não pode. E eu quero dizer que o movimento da Frente pela Vida, ele é um grande exemplo de uma construção coletiva que, de fato, está trazendo está somando muito para que a nossa sociedade tome posição e para que a gente não viva mais esse triste cenário de pandemia, esse triste cenário político que o país vem enfrentando. Então, gente, é com essa introdução rápida que eu quero passar para os meus colegas aqui e vou chamar, em primeiro lugar, o Ari para falar um pouco qual é a experiência dele e o que ele tem sentido em participar da Frente pela Vida, ele e todos os colegas da rede de médicas e médicos populares. Ari, com você agora. Bom dia, Guná, bom dia a todas e todos. É um misto de sentimentos poder participar e estar aqui nesse debate hoje. Primeiro porque, para além de companheiros e companheiras na mesa, são referência para mim, né? Na área da saúde, nas discussões que a gente faz. Então, isso para mim me honra muito, essa oportunidade de estar aqui. E eu chamei de sentimento misto porque é esse, como o Guná bem colocou, a gente acaba de superar essa marca aí de 300 mil mortos, a gente não enxerga a luz no fim desse túnel diante da realidade que a gente enfrenta. Mas, para além disso, a despeito disso, é importante ressaltar, e esse é o tema da nossa mesa hoje, essa iniciativa. Não tem como a gente falar, eu estou tendo um pouco do retorno, não tem como a gente falar dessa frente, de tudo isso, sem falar
obviamente, da conjuntura que a gente vive e desse enfrentamento à pandemia. E eu acho que vale destacar, e isso está na construção da frente, no seu dia a dia e nas suas perspectivas, sempre importante reforçar o quanto o combate à pandemia acontece, e a gente destaca muito isso, da porta do hospital para fora, né? A gente costuma dizer isso, tem 2 enfrentamentos à pandemia. Da porta do hospital para dentro, que são os leitos de UTI, as estruturas hospitalares, que são fundamentais, mas quando a gente chega nesse ponto em que o combate está concentrado ou destacado mais dessa porta do hospital para dentro, significa que a gente está perdendo para fora, na sociedade, em outros setores, como a atenção básica, na atenção primária à saúde, enfim. Então, há todo um conjunto de situações que merecem muito destaque, ou muito mais destaque. A Frente pela Vida, a gente acha que a Frente pela Vida tem cumprido muito bem esse papel. Como fui apresentado, né, estou representando a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares aqui, e falando pela Rede e Médicos Populares, a gente destaca e tem destacado muita importância e principalmente o caráter estratégico dessa Frente pela Vida. Se a gente tenta fazer um breve resgate histórico aí dos últimos anos para trás, a gente vai ver importantes iniciativas boas realmente, mas que muitas vezes ou elas foram pontuais ou ficaram de forma esporádica, né, dispersas ao longo do tempo. Muitos altos e baixos na capacidade de articulação, na própria efetivação das articulações, das pautas da saúde, como fazer. E a gente acredita que a frente conseguiu algo que a gente conseguido há muito tempo. Então, isso por si só, né, já é algo muito importante a se destacar. Né? Claro que a gente, até então, e provavelmente vamos viver nesse contexto da pandemia por um tempo, mas a gente tem muita confiança nessa iniciativa, além da pandemia, né, para outros passos mais que a gente vai dar. Inclusive, é importante quando a gente pontua e vê esses levantamentos sendo feitos, por exemplo, da importância da gente construir um projeto, né, da Frente pela Vida, né, que contemple, por exemplo, as eleições, como tem sido, como se aponta em alguns espaços, mas para além das eleições, o que é que a gente quer de iniciativa? A gente tem hoje iniciativas, se a gente for buscar na Fiocruz, se a gente for buscar em outros espaços, no nosso campo dos movimentos sociais, a gente tem o Projeto Brasil, né, capitaneado por alguns dos principais movimentos sociais que a gente tem aqui no. Então, um desafio nosso é como é que a gente dá uma cara de unidade, como é que a gente dá uma unificada, vou colocar nesses termos, nesses projetos do que a gente quer de Brasil, do que a gente quer para até porque, mais do que nunca, está ficando muito evidente, ou reforça a evidência, vou colocar dessa maneira, de que não dá para discutir saúde descontextualizada da política, contexto da sociedade. A pandemia trouxe muito essa realidade e tem deixado, como falei, muito evidente, né, a importância de estar sempre atrelado, uma coisa necessariamente atrelada à outra. É isso, congrega essa possibilidade não só de ter uma amplitude de associações, de movimentos, de entidades que pensam e que fazem a saúde em nosso país, tem que avançar nessa formulação. A direita tem os seus instrumentos, tem os seus think tanks, tem as suas possibilidades, as suas coalizões, né, de construção. Acho que ele congelou. Ari? Então, faz esse enfrentamento formulando. Avisam. Quando voltar... Já voltou? Pode falar. Voltou, pode falar. Ótimo. Eu pontuava nesse momento, né, que durante muito tempo, e com razão, e ainda certamente isso continua sendo fundamental, mas houve uma aposta muito grande, né, nos mecanismos de gestão, na gestão, no papel da gestão. E é óbvio que isso é fundamental, é óbvio que isso continua sendo importante. Mas não tem como a gente deixar de considerar, levantar os limites da própria gestão, não pela figura de quem está lá necessariamente, ou pela figura da gestão em saúde,
mas pelos limites que, ao longo do tempo, a gente tem visto serem colocados no Estado ou nos governos de uma maneira em geral. E aí a gente poderia elencar aqui várias das ações, desde a lei de responsabilidade fiscal a outros pontos que vêm impondo limites e vêm impondo o papel da gestão como uma forma mais plena, por assim dizer. Considerando o tempo aqui e dando uma avançada no que eu tinha, nas pontuações que tinha feito, eu acho que a Frente pela Vida tem já desempenhado esse papel, e a gente aposta muito também que a gente invista nosso tempo, invista a nossa organização disso, nessa articulação que já tem acontecido com frentes e movimentos sociais em nosso país, vide as articulações que temos feito com a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo e outras aglomerações, das outras junções que têm sido feitas, né, com entes movimentos sociais, entidades e organizações, sindicatos. É muito importante a gente seguir apostando nisso, né? Pontuei há pouco que não só para a gente, mas imaginamos que para a sociedade como um todo, o quanto, mais uma vez, a saúde não está descontextualizada, a saúde não está deslocada das discussões políticas, das discussões da sociedade. Essa articulação com, digamos assim, com essa via sociocomunitária, como tem esse levantamento, talvez tenha sido o ponto que a gente mais tenha falhado, né? Em tempos atrás, e eu acho que é um momento muito propício a gente avançar, né, e fortalecer nesse ponto. Particularmente nesse momento, a gente tem vivido algumas iniciativas e a gente tem agido. Eu coloco o papel da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares nisso, porque a gente tem investido muitos esforços nisso, mas a gente tem acompanhado e participado de algumas articulações, de muitas movimentações, no seio da sociedade, nas periferias das grandes cidades, no interior, né, que são ações que nos aproximam e que nos fortalecem e que nos ajudam a construir junto ao povo brasileiro, né? Eu destacaria duas dessas ações. Uma delas é o Periferia Viva e a outra é a formação dos agentes populares de saúde. O Periferia são duas ações que estão articuladas. O Periferia Viva, de uma maneira em geral, ela tem atuado como um socorro, colocar dessa maneira, né? Mas uma atuação junto à sociedade. A gente tem visto muitas iniciativas dentro desse arcabouço do Periferia Viva, de produção de alimentos para nesse momento sofrem mais, né? Não tem como a gente desconsiderar, e isso está sempre na pauta da Frente pela Vida, quando a gente faz essas discussões e faz os levantamentos, né? A importância do lockdown, de restrição, isso faz parte da pandemia, da porta do hospital para fora, como falei há pouco, né? Mas como também está nos documentos da Frente pela Vida e como está sempre ressaltado por nossas organizações, as características que a gente tem hoje na sociedade brasileira, não tem como a gente falar em lockdown se a gente não tiver absolutamente atrelado ao que a gente teve, que é o auxílio emergencial, ou medidas que venham nesse sentido, né? Se a gente estudar o perfil da classe trabalhadora em nosso país hoje, a gente vai ver que quase 50% de quem trabalha hoje trabalha de forma precária e que necessariamente vai precisar sair de casa para conseguir naquele dia, naquela semana. Então, daí a importância muito forte, né, de se pautar como a gente tem pautado e de se reforçar esse debate. Se a gente pega aqui para a nossa realidade no Nordeste, né, eu falo de Petrolina, né, aqui no sertão pernambucano, mas se a gente pega o Nordeste como um todo, a gente vai ver que aqui já é mais de 50%, salvo engano, algo em torno aí entre 55% e 56% da classe trabalhadora, ela trabalha de forma precária, ela precisa sair. Então, é óbvio que esse é um debate que tem que estar atrelado e a gente precisa estar junto. E aí eu comentava sobre a iniciativa do Periferia Viva, chega junto às muitas comunidades. Aqui em Petrolina, por exemplo, a gente começou um trabalho num bairro bastante popular daqui, no qual já tínhamos inserção, não só a rede de médicas e médicos populares, mas uma série de outros.
E começamos, a partir dos próprios recursos presentes na comunidade, a produção de alimentos, né, ao trabalho comum, ao trabalho conjunto, ao estímulo, né, para que as pessoas possam se cuidar, e não somente isso, mas buscar saídas para sobreviver, já que a gente passou e ainda está tendo dificuldade de ter, especialmente por parte do governo federal, realmente o apoio que deve ser dado, que deve ser feito nesse momento. Responsabilidade do Estado, sim, do governo federal, especialmente, né, nesse sentido, e a formação dos agentes populares de saúde, que é uma formação que tem o nome, num primeiro momento, a gente sentiu que até poderia trazer a confusão com os agentes comunitários de saúde, mas não tem a ver, né, são trabalhos diversos, que é a formação de pessoas, de agentes das próprias comunidades onde o projeto está inserido, e nessa forma é feito um processo em etapas que envolve formação com elementos de como se proteger do vírus, como orientar as pessoas, como identificar pessoas que podem estar numa que mereçam um maior cuidado, que mereçam uma atenção hospitalar, e também discussões sobre a sociedade, sobre a política, não a política partidária, né, mas a política de como funciona a sociedade para conseguir avançar. Então, esse é um trabalho que foi muito feito em 2020, segue sendo tocado em 2021 e segue sendo importante, né? Para finalizar, dentro do tempo, mais uma vez, reforço, a gente coloca muitas expectativas e a gente aposta que a Frente pela Vida, né, ganhe cada vez mais esse espaço, né, de uma frente estratégica, né, de caráter estratégico, para que a gente possa atuar de acordo, mas que a gente possa também se preparar, nos prepararmos melhor para o enfrentamento das lutas que seguirão na sociedade pela frente, e que a gente possa ter com esse espaço privilegiado para trazer experiências desse enfrentamento da porta para fora do hospital, como eu falei, experiências da atenção primária, que foi tão pouco utilizada pelo governo federal e tem um potencial gigantesco, a importância de valorizar experiências de comunicação, né? Está mais do que provado o quanto a gente precisa dar carga nisso. Então, é muito importante, obviamente, que a gente estimule e fortaleça as iniciativas que já estão em curso das organizações do movimento, possa avançar coletivamente também. Mais uma vez, agradeço. Bom de começar primeiro falando que eu não sofri a pressão de falar após a fala de Túlio, a fala de Lúcia, a fala de Rafaela. Então, agradeço e vamos ao debate. Obrigada, Ari. A gente que agradece. Eu queria dizer para você que nós da Abrasco, aí falando da Abrasco, né, a entidade que eu estou fazendo parte, a gente vem assim acompanhando e observando com muita alegria o trabalho de vocês, da rede de médicos e médicas populares, porque realmente é alguma coisa muito interessante, nova, e que, de fato, muda paradigmas, né? E muda o que a gente já precisava, já vinha identificando como necessidade. Muito bom estar aqui com você. Bom, então eu passo agora para o Túlio. Túlio, então, você com a palavra. Bom dia, Ari, Rafaela, Agunar, Lúcia. É um prazer enorme estar aqui nesse debate. Eu quero dar os parabéns à Abrasco pelo seu Congresso Político, Planejamento e Gestão, que é um congresso que marca também a nossa resistência nesse contexto da pandemia. Então, eu gostaria, para nós da Rede Unida, é uma honra estar aqui nesse momento debatendo o contexto de luta que a Frente pela Vida vem desenvolvendo há um ano, como já disse a Gunnar. Eu gostaria, então, de começar rememorando aí alguns aspectos. O primeiro, logo que iniciou a pandemia e que se entendeu que era uma grande ameaça à vida das pessoas e que nós estávamos em frente de um problema sanitário de grande magnitude, que ocorreu só há mais de 100 anos, né? A pandemia de 1918, de H1N1, é um evento dessa magnitude que ocorre agora, é uma ameaça enorme à vida das pessoas. Nós vimos que era necessário reunir esforços das nossas entidades para enfrentar junto a pandemia.
E, além das nossas entidades, todas aquelas entidades científicas, Conselho Nacional de Saúde, entidades da educação, do movimento social, que pudéssemos juntos enfrentar a pandemia, e aí se formou a Frente pela Vida. Nós avaliamos no início da pandemia que é impossível derrotar o vírus, enfrentar a pandemia com sucesso, sem uma coordenação nacional e um governo que estivesse empenhado nesse objetivo, seguindo, obviamente, as orientações que a ciência nos dá, sobretudo porque a doença ela não tem medicação para essa doença Covid-19 e o enfrentamento se daria principalmente por recursos não farmacológicos, onde o distanciamento social é o principal recurso, associado, obviamente, todos os outros que nós já conhecemos, uso de máscara, álcool gel e etc. Bom, em janeiro desse ano, passado, portanto, quase um ano dessa primeira avaliação, e nós vivemos um ano fazendo uma luta dia após dia contra o vírus e contra um governo negacionista que não seguiu as orientações da ciência e trabalhou contra a população brasileira. Os 300 mil mortos que nós contabilizamos hoje e aproveitando para prestar a nossa solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos, tem uma responsabilidade com o endereço certo e sabido, que é o Palácio do Planalto. E eu não estou falando isso por esforço de retórica. O estudo de pesquisa desenvolvido seriamente por vários grupos na USP, coordenado pela professora Deise Ventura, publicado em janeiro desse ano, que examinou mais de 3.000 documentos, resoluções, portarias, pronunciamentos do governo federal, concluiu que as ações do governo contribuíram para a disseminação do vírus e, portanto, as ações do governo contribuíram para a alta transmissibilidade e para o alto índice de mortalidade desse vírus. Então, essas questões, nós estamos falando em cima dos estudos realizados de pesquisa idôneas por grupos dedicados a essa questão. Então, essa questão ela é fundamental, porque nós temos no país inúmeros grupos comunitários, grupos sociais, que, diante da inépcia do governo federal, construíram possibilidades de autogestão das suas vidas, autogestão da sua proteção e do seu cuidado. O Ari citou algumas dessas experiências aqui, no início da nossa conversa, mas tem muitas espalhadas nas periferias da cidade, nas comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, muitas experiências. Essas experiências são absolutamente importantes e nos ensinam como lidar com a pandemia nas comunidades. Elas são insuficientes para proteger a população brasileira, como nós estamos vivendo a tragédia que nós estamos vivendo hoje, após 300 mil vidas perdidas. Ou seja, nós precisamos de governo, nós precisamos de governança para enfrentar o vírus e derrotar a pandemia. E derrotar a pandemia é um esforço hercúleo, enorme, nos territórios. Porque quando o doente de Covid-19 chega no hospital, a briga já está perdida. Ele chega no hospital, e o hospital é importantíssimo para curar a doença. Mas ali nós já perdemos a briga, nós temos que evitar-se a doença, evitar a transmissão, porque não tem medicação, não tem esse tipo de tratamento. Vamos derrotar a pandemia e fazer hospitais abrir leitos. Nós precisamos abrir leitos para cuidar dos já doentes, mas enfrentar a pandemia nos territórios. E aí tem que ter coordenação nacional, ações coordenadas entre todos os entes federativos e o governo que propaga as orientações para a população, que dê uma sensação de proteção à população, que fala e oriente a população do que ela tem que fazer para se proteger e mobiliza todos os esforços que nós temos no SUS para isso.
governo não fez isso, não temos coordenação nacional. E após mais de 3.000 mortos e milhões de infectados, nós vimos essa semana uma outra cena que afronta a inteligência dos brasileiros, que foi a composição do Comitê de Coordenação da Pandemia de Covid-19, feita esta semana, entre aqueles que estão no entorno da presidência da República, entre aqueles que estão no entorno dos personagens negacionistas que negaram a doença até agora e contribuíram para a disseminação do vírus. Um comitê que exclui 20 governadores, um comitê que exclui o consórcio do Nordeste, um comitê que exclui a comunidade científica. Ele não tem nenhuma credibilidade, porque a sua efetividade é zero. É zero. Não tem possibilidade de coordenar absolutamente nada nesse país que enfrente e aponte para a derrota da pandemia. Então, a população brasileira está abandonada pelo governo. A população brasileira está à mercê de si mesma. Conta com os esforços que a gente tem feito todos os dias, as entidades de vários campos, à frente pela vida, por mais esforços que a gente faça, mobilizando o judiciário, mobilizando comissões do Congresso, mobilizando movimentos sociais, utilizando nossas possibilidades e recursos de comunicação, nós não somos governo, não temos governança e não temos mando sobre os recursos que o sistema de saúde pode reunir. Nós formamos uma opinião em torno daquilo que a ciência nos informa que deve ser feito. Então, precisamos de governo. E aí eu faço apelo ao Supremo Tribunal Federal, diante dessa tragédia que o país vive, com a mortalidade tão alta. Faço apelo ao Congresso Nacional, às lideranças do Congresso Nacional, que se importam com a defesa e a vida dos brasileiros, para que tomem iniciativas, porque o comitê que foi criado no Planalto é um simulacro, uma performance, não tem efetividade. Então, essa é a questão fundamental. Nós temos um problema de governo e governança que precisa ser resolvido para estampar a sangria que o povo brasileiro enfrenta hoje. Colapso no SUS, mortalidade alta. O SUS é um gigante. O SUS é enorme. O SUS é uma rede que dificilmente vai ter outro país no mundo que construiu uma rede como a nossa. Os trabalhadores da saúde são os grandes heróis, estão exaustos, exauridos da sua energia e exauridos na sua condição psicológica e emocional de lidar com tanto sofrimento todos os dias. Precisamos urgentemente de medidas que tome o governo e a governança da pandemia para enfrentar o vírus. A tragédia já é grande o suficiente. Mas tratando agora da Frente pela Vida, é o grande legado que nós temos à Frente pela Vida. Eu gostaria de dizer que a Frente pela Vida, que está tendo um papel importantíssimo, com todas as dificuldades, mas muito importante na pandemia, de enfrentamento dessa situação horrível que nós vivemos. E eu diria que a Frente pela Vida ela tem muito caminho pela frente, muito trabalho pela frente. E mesmo pós-pandemia, eu quero crer que a Frente pela Vida deva continuar lutando pela vida dos brasileiros, severamente ameaçado pelo vírus, severamente ameaçado por política econômica que exclui grande parte da população dessa social. Nós temos que pensar, por exemplo, que futuro nós teremos pós-pandemia. E nós não podemos sair da pandemia da mesma forma que entramos. Nós precisamos de um SUS mais robusto, nós precisamos de um SUS que recupere o seu orçamento. O orçamento do SUS em 2021, de acordo com o Conselho Nacional de Saúde, é equivalente a 2017, a um desfinanciamento cruel sobre o SUS. Nós vamos ter um grande número de crônicos devido às sequelas da Covid grave,
precisamos preparar o SUS para isso. Nós estamos vivendo com a Covid longa, vários estudos já descreveram isso, Covid que fica com sintoma por 12 semanas. Nós temos uma tragédia que é a saúde mental devastadora entre a população, e essa tragédia ela está até agora invisibilizada. Nós temos um efeito, as crianças do setor público, educação pública, estão há 1 ano fora da escola. Então, a resposta que foi dada à pandemia de suspensão das aulas tem um efeito colateral que é devastador na saúde mental de crianças e adolescentes. Existem estudos identificando o aumento do suicídio infantil no ano 2020 em relação a 2019. 2 estudos que eu tive a oportunidade de ver e ler, feitos no Japão, que processa e publica dados de suicídio mensalmente. Um estudo feito na Inglaterra e narrativa detalhada do estado de Nevada, dos Estados Unidos, vão nos informar de aumento de suicídio de criança e adolescente em 2020 em relação a 2019. Um período longo das crianças e adolescentes expostos fora da escola é absolutamente devastador para a sua saúde mental. Ou seja, nós temos ainda colegas aqui da Frente pela Vida, Gunnar, Lúcia, Rafaela, Ari, nós temos muita luta pela frente mesmo após a pandemia de Covid-19. A Frente pela Vida precisa ter vida longa, se fortalecer para continuar defendendo a vida dos brasileiros no cenário agora da tragédia pandêmica que nós vivemos e no cenário pós-pandemia. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Obrigado, Gunnar. Obrigada, Túlio. Para a gente também, assim, muito prazer, muito bom ter a Rede Unida como parceira nesse movimento todo, anteriormente a isso, e a gente tem certeza que a nossa construção é uma construção muito forte e vai continuar, como você falou. Vai continuar porque precisamos, sim. Agora eu passo, então, para a Rafaela, tá? Rafaela, você agora com a palavra para falar do ponto de vista dos médicos de família, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Obrigada, Gunnar. Me escutam? Obrigada, é um prazer estar aqui, né? Mesmo falando de tanta dor, esse misto de sentimentos a que Aristóteles se referia, né? Queria parabenizar a Abraço, acho que um congresso que discute os temas tão pertinentes como poderia ser mais pertinente como esse momento de hoje, né? De fato, a materialização de muita resistência, da resistência do pensamento crítico, da resistência do pensamento político, científico. Então, nós podemos, agora mais do que nunca, devemos aprofundar essas questões diante de tantos desafios que o século XXI vem aí nos descortinando. Queria colocar que é uma honra estar aqui nessa mesa, né, com tantos companheiros e companheiras a quem eu tenho um afeto imenso, admiração pelo trabalho, admiração pelas posturas políticas e de vida, de estar no mundo, né, uma grande honra estar rodeada de vocês todas e todos. Nós da SBNFC temos muito orgulho, muito gosto de compor a Frente pela Vida, a gente entende e isso é uma pauta estatutária, a defesa intransigente do SUS é uma premissa estatutária da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, sempre o foi desde sua fundação. Não seria agora que nós nos calaríamos, não seria agora que nós, como sociedade científica que somos, e somos sociedade científica sim, somos uma sociedade médica sim, que entende que a ciência ela é o caminho para se garantir o bem viver das pessoas e dos povos. Nesse sentido, é claro que quem levanta a voz pela ciência séria, pela ciência comprometida socialmente, não pode se calar diante de tantos atravessamentos, diante de um caminho tão perverso com esse tal bem viver das pessoas e dos povos, né? Nós temos aqui, eu falo daqui de Recife, de Pernambuco, falo também pela Pernambucana, como nosso colega professor Aristóteles, né? Fazemos parte da Sociedade Pernambucana, Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade. E enquanto nós conversamos, gente, nós temos 240 pessoas aqui no estado
no aguardo de um leito hospitalar. Então, nós estamos falando de uma tragédia que é estadual, que é municipal, que é federal, né? É mundial, mas que nós estamos na contramão de todas as outras tendências da boa parte dos países, né? E isso tem um motivo, isso tem uma escolha política que foi equivocadamente feita, não por falta de aviso, inclusive dessa Frente pela Vida, a qual nós todas e todos aqui fazemos parte, né? É um momento dramático, a gente não viveu nada parecido com isso, né? É dramático e na medida que também é revoltante, né? A gente tem aqui estudos, né? Que esse estudo de professora Deise, que estava aqui nas minhas anotações também, então ele fala de um lugar que não é mais uma opinião, não é mais um apontamento ou uma impressão. Nós estamos falando de evidência científica, de alta capacidade de afirmação, de que sim, nós estamos no caminho errado, né? Nós temos agora estudos apontando que em 2020 nós tivemos uma mortalidade de 80% nos leitos de UTI. Então, quando na média mundial nós temos uma mortalidade no mesmo período de 50%. Então, há algo de muito errado em curso no Brasil. E nós, da Sociedade Brasileira de Medicina e Comunidade, que defendemos intransigentemente o SUS, entendemos que a atenção primária à saúde ela vem sendo bastante negligenciada e que tem um papel, uma potência, uma musculatura junto ao SUS de construir uma outra resposta completamente diferente a essa pandemia, nós entendemos que essa potência, ela de fato não vem sendo utilizada, né? Nós temos aqui uma situação onde a boa parte da mortalidade que vem agora em curso nessas últimas semanas são de pessoas cada vez mais jovens, são de pessoas que chegam cada vez mais graves nesses leitos, né? Atingindo também crianças. É uma mentira que a Covid também não atinge crianças. Nós temos aqui fila de espera de leitos, com a onda de sazonalidade das outras doenças que nós já esperamos para esse período. Então, nós temos, de fato, um colapso sanitário da mais alta gravidade, né? E que poderia, sim, ter tido uma outra resposta. O SUS ele tem potência para a gente ter superado já, agora, nesse momento, de forma muito significativa, a boa parte desses problemas de pandemia. Sobretudo porque nós fazemos parte de um sistema universal de saúde, cujo Programa Nacional de Imunização é o maior do mundo. E é importante que a gente afirme isso. Aos quatro ventos. Nós temos musculatura, não para criar um Programa Nacional de Imunização, mas para fazer funcioná-lo na potência que ele tem. Nós que trabalhamos na atenção primária sabemos que nós conseguimos, e já fizemos por várias vezes em episódios anteriores, imunizações em massa de milhões e milhões de pessoas por dia. Né? Então, a gente tem essa capacidade já posta à disposição, mas nos falta coordenação nacional, nos falta comando e decisão política para que isso de fato aconteça. Nós temos a estratégia de saúde da família cobrindo 2/3 da população brasileira. Nós temos milhares de agentes comunitários do Oiapoque ao Chuí, médicas e médicos de família, profissionais do NASF, profissionais da enfermagem, da radiologia, da saúde ambiental, uma série de pessoas que trabalham na vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária, que tem essa musculatura imensa para cobrir, sim, com uma resposta sanitária devida, da porta do hospital para fora, todos esses desafios que nós estamos nos enfrentando agora, né? Então, da porta para fora, como foi colocado anteriormente, a gente tem, sim, na estratégia de saúde da família, a potência de garantir cuidado e vigilância desse território vivo. E nós estamos fazendo com o que podemos, da forma como estamos dando conta de fazer, mesmo e apesar de toda a política de subfinanciamento que origina já o SUS, de desfinanciamento e agora de flagrante desregulamentação do Sistema Único de Saúde. Seja pela nova Política Nacional de Atenção Básica, que é extremamente equivocada em vários pontos, inclusive negligenciando a potência do trabalho comunitário de saúde, seja pela criação da ADAPS, outro flagrante desrespeito a toda a construção que a gente tem de atenção primária à saúde brasileira, seja pelo Previne Brasil, seja pelo o finado decreto 10.530, que a qualquer momento pode ser reeditado, e que aponta flagrante privatização da atenção primária à saúde, da estratégia de saúde da família, que é o coração do Sistema Único de Saúde, e que vem fazendo falta a sua potência diante desse desgoverno, diante de uma incapacidade de coordenação nacional e governança.
Nós que estamos no território vivo do SUS, nós sabemos a potência que nós temos. Nós sabemos o quão exaustos e exaustas nós estamos, mas nós sabemos também que nós poderíamos estar fazendo muito mais, e estamos tentando. E estamos extremamente preocupados, né? Semana passada mesmo fizemos uma reunião do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que congrega todos os estados, na verdade, do Brasil, e vínhamos conversando sobre como anda a atenção primária à saúde Brasil afora, né? E o que nós temos é um consenso de uma imensa preocupação de todos os estados, no sentido de como a atenção primária à saúde vem sendo negligenciada e vem sendo sobrecarregada nas suas funções, na medida em que nós temos um colapso hospitalar, nós temos um colapso sanitário e todos esses desdobramentos ao qual nós não temos capacidade instalada para resolver, porque são de ordem hospitalar, chegam enquanto urgência e emergência para a atenção primária à saúde, e não bastasse todo esse desmantelo, inclusive na suplementação de oxigênio, por exemplo, e algumas unidades nós temos unidades fechando meia-noite, 1h da manhã, por serem um único ponto de oxigênio para garantir suporte respiratório para alguns pacientes, né? Diante da falta de ambulância, da flagrante falta de coordenação dessa capacidade instalada e do próprio caos sanitário e colapso sanitário das redes. Então, o que nós temos é um desdobramento que vem incidindo no nosso trabalho na atenção primária à saúde, né? Então, as tais novas ondas a que o professor Túlio se refere, elas já estão acontecendo. Então, não bastasse todo o imenso trabalho que nós precisamos ter de seguir cuidando, e não paramos um dia sequer de cuidar da população brasileira, né? Nós temos agora uma onda acachapante de saúde mental, de transtornos, de sofrimentos psíquicos e de transtornos mentais. Nós temos as síndromes de Covid alongada, nós temos as síndromes de pós-Covid, né, que vem já onerando nosso tempo, nossas energias e nosso esforço dentro das unidades de saúde da família e dentro da atenção primária como um todo. Nós temos a agudização das doenças crônicas, que não vem recebendo a devida atenção em outros níveis de atenção, e vem sendo, de fato, recolocadas de forma muito incisiva para que nós, da atenção primária, que sempre cuidamos desse aspecto, cuidemos ainda mais e tentemos fazer ainda mais do que a gente dá conta de fazer nesse momento, né? E uma onda imensa, e é importante que se garanta essa fala, de violência contra as mulheres, de violência contra as crianças e adolescentes, dessa violência imensa institucional que a gente não garantir que os trabalhadores e trabalhadoras da educação sejam prontamente vacinados, para garantir que esse sim é um serviço essencial, que concessionárias de veículos não são serviços essenciais, que determinados setores de vendas não são serviços essenciais, que bares e boates também não são serviços essenciais, mas que as escolas e as universidades são, e assim precisam ser tratados os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, nós temos um percurso enorme para trilhar, e os desdobramentos da pandemia já incidem de forma muito incisiva no cotidiano de nós que estamos na atenção primária à saúde, no dia a dia e no chão da fábrica do SUS, como a gente gosta de colocar. Nós que somos especialistas em gente e que estamos vendo as pessoas sucumbindo, né, em profundo sofrimento, né? O SUS, ele é a principal pauta de consenso de todas as forças democráticas desse país. E assim precisa ser entendido, não só pela Frente pela Vida, que é uma força extremamente estratégica, importante e que precisa ter sua força organizada e longitudinal, porque os nossos desafios não param sequer com o arrefecimento da pandemia, né? E vamos precisar de todo mundo. Nesse sentido, um campo democrático para muito além do setor saúde, né? Em uma ação intersetorial que é tão familiar e defendida pelo próprio Sistema Único de Saúde, nós vamos precisar de um fortalecimento da Frente pela Vida. Para nós, da SBMFC, é das principais iniciativas que nós temos nesse último ano. E não à toa fazemos parte e aderimos imediatamente, tão logo nossa presidenta Zé Eliette assumiu, né, dos primeiros atos dela enquanto presidenta foi, de fato, de entrar em contato com a Abraço, de entrar em contato com a Frente pela Vida para fazer força e engrossar as fileiras dessa luta que é tão importante para todos e todas nós aqui no Brasil, né? Então, essa frente, para nós, é extremamente estratégica, ela garante
a organização de um clamor que nós entendemos que é popular, nós entendemos que a gente precisa garantir essa organização dessas forças progressistas do país, garantir que as hashtags que sobem incessantemente, né, nas redes sociais em defesa do SUS, elas tenham uma consequência direta de ação política e de tentativa de mudança desse cenário catastrófico no qual nos encontramos, né, e que ela tenha vida longa e consiga estar forte e atuante, mesmo após o arrefecimento dessa pandemia, que nós não temos ideia de quando acontecerá, mas que seguirá nos mostrando uma série de desafios, né? Então, precisamos sim blindar o SUS de tantos ataques. E esses ataques, eles não pararam de acontecer durante a pandemia, antes o contrário, né? Nós vemos que esses ataques, eles seguem cada vez mais perigosos no sentido de garantia da seguridade social, que é um elemento constitucional ao qual nós não vamos e não iremos abrir mão. Então, essas seriam as minhas palavras. Agradeço a participação, né? Nós da SBMFC seguimos na frente pela vida, porque defendemos a vida como causa estatutária e, assim, queremos manter aí esse percurso com todas vocês. Obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Foi excelente você levantar os pontos todos referentes à atenção primária em saúde, o potencial que ela tem e todos os ataques, né, que a gente está recebendo. Eu tenho certeza que nós, né, temos o maior orgulho de que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade faz parte ativamente da Frente pela Vida. É muito importante esse nosso trabalho da saúde coletiva junto com a medicina de família e comunidade. Eu fico muito feliz de estar contando com você, com a Ari, com o Túlio e com a Lúcia. E aí eu passo para a Lúcia, presidente do SEBS, nossa parceira de muitas datas. Do SEBS, eu costumo dizer, é a irmã mais velha da Abrasco, tá? Ele nasceu antes da Abrasco e o tempo todo fomos entidades irmãs que se complementam e que tem, nesse ano todo, a gente praticamente se encontra todo dia, né, Lúcia? Então, eu passo para você a última fala e depois vamos abrir o debate. Vai lá. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, Túlio. Bom dia, Rafa. Bom dia, Ari. E Gunnar. Gostaria, inclusive, Gunnar, de parabenizar a Abrasco por esse congresso que a gente já sabe muito bem sucedido e muito importante de estar sendo realizado nesse momento crítico da sociedade brasileira, né? E por aí eu começo, né? Eu acho que essa catástrofe, como todos colocaram antes de mim, né, nós estamos vivendo um colapso, uma catástrofe de grandes proporções no Brasil. Talvez nunca tenhamos, nós todos, mesmo as gerações diferentes que aqui estão, nunca vivemos uma calamidade, como dissemos à Frente pela Vida há pouco tempo, é a maior calamidade da nossa história. E a Frente pela Vida, ela está mudando em alto e bom som aquilo que nós falamos na nossa carta manifesto ao povo brasileiro. O Brasil não vai se calar. É isso que a Frente pela Vida está dizendo hoje, em alto e bom som, e nós não vamos nos calar diante de tantas atrocidades. Porque, na verdade, é importante que a gente compreenda que isso é um projeto, isso não é incompetência, isso não é falta de vontade, isso é projeto político de extermínio. É a expressão do fracasso do projeto ultra-neoliberal no Brasil e no mundo. Hoje nós estamos vivendo diante deste fracasso, um projeto que não consegue responder às questões mais cotidianas do dia a dia da vida das pessoas. Não consegue assegurar direitos, não consegue assegurar dignidade, não consegue assegurar saúde, educação, emprego, renda, trabalho. Enfim, é um projeto que vai nos levar, como estão tentando nos levar, para o abismo. Um país gigantesco como esse país, como é o Brasil, como todos os três, Ari, Túlio e Rafaela, mostraram o potencial que esse país tem nas ações diárias, nas ações cotidianas. Quer dizer, estão querendo nos impor o colapso que é deles. Esse colapso não é nosso. Nós temos potencial, nós temos vida, nós temos vigor. Exemplo disso é o Sistema Único de Saúde, que é a síntese da presença e da
indispensável presença do Estado na vida da população. Porque hoje, se a gente, há um tempo atrás, imaginava que o SUS não tinha o reconhecimento da sociedade, hoje nós sabemos que tem. Hoje a sociedade reconhece o SUS. É emocionante você ver nas filas de vacinação, que é outra briga que esse projeto da destruição teve, as pessoas com seu cartazinho simples, dizendo viva o SUS. Estou emocionada quando eu vejo essa emoção espalhada por toda a população brasileira, dizendo viva o SUS. Esse é o recado que a população, nos mais longínquos lugares do país, está dando. Isso é muito forte. Isso é um potencial gigantesco. E, nesse sentido, é importante que a gente compreenda o que está em disputa hoje na sociedade brasileira. A disputa desse projeto de extermínio para meia dúzia de bilionários. Vamos atentar para isso. Esses bilionários ganharam na pandemia e ganharam muito dinheiro. A concentração de renda no país, ela é absolutamente afrontosa. Essa concentração de renda que faz do Brasil o país com uma desigualdade explosiva. Essa desigualdade do Brasil é explosiva, marca indelével escravidão que estrutura as relações sociais e de poder do Brasil. Então, é algo que nós teríamos que enfrentar para valer, e é o que a Frente pela Vida se propõe hoje. Nós sabemos que essa disputa ela precisa da gente ter esse amplo campo democrático unificado. Hoje se trata de fazer uma grande frente, que seja o nome que tiver, para salvar vidas e proteger a saúde da população brasileira. Por isso, a Frente pela Vida, como disse muito bem Gunnar, Túlio, e Ari e Rafaela, fizemos uma agenda muito propositiva esse tempo todo. A última, só para lembrar, uma que ainda não foi mencionada, foi a nossa reunião com o Fórum Nacional de Governadores no dia 12 de março. Nesse dia 12 de março, a Frente pela Vida se encontra com essa Frente Nacional de Governadores, colocando a necessidade de estarmos juntos, sociedade, governos estaduais, porque o governo federal nós não podemos contar. Vamos compreender claramente que o grande responsável por essa calamidade chama-se este governo federal, o inominável que está aí, e com ele, continuando aí, não teremos saída, não teremos solução. Essa é que é a verdade que nós constatamos dia a dia, como disse o Túlio, esse simulacro, essa farsa dessa reunião, dessa semana, dizendo que vai enfrentar, isso não engana mais ninguém, entendeu? É querer dobrar, triplicar a aposta no caos, triplicar a aposta na confusão, sabe-se lá com que intenção. Eles querem triplicar a aposta nessa confusão que o Brasil está vivendo. Mas nós estamos amadurecendo nesse processo enorme de sofrimento, de catástrofe da sociedade brasileira. Estamos vivendo isso no dia a dia com emoção. Não estamos vivendo só da boca para fora, nós estamos ali no dia a dia comprometidos com esse país. E é nesse momento que eu vejo também quantas coisas, e é importante que a gente as diga, quantas coisas o Brasil deixou de viabilizar ou amarrou, porque essas coisas estão aí, que é essa questão, por exemplo, do SUS. Nós podíamos estar confortavelmente na liderança da vacinação no país, da vacina e da vacinação, como muitos mencionaram, porque o Brasil tem duas instituições públicas, vamos colocar públicas, instituições públicas, a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, instituições centenárias, que se não fosse ambas, desde o ano passado, fazerem os seus contratos para que a gente tivesse as duas vacinas que hoje estão sendo disponibilizadas para a população brasileira, que é a Coronavac e que é a AstraZeneca, Oxford Fiocruz. Portanto, o Brasil hoje ele vê com seus próprios olhos quem é que está construindo soluções,
Quem é que está oferecendo alternativas para o povo brasileiro? Não é essa falácia de Guedes, desse inominável que está aí, que só querem fazer negócios para meia dúzia de bilionários. Então, colocado isso, é importante também, nessa linha da potência que nós tínhamos, o Brasil antes tinha uma relação para construir uma multilateralidade no mundo tão necessária diante dessa lógica que só leva o mundo a encruzilhadas insuperáveis, que é a lógica monolítica de um manda no mundo inteiro, que era a questão da construção do BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Esses países apenas os responsáveis por 80% da produção de vacinas no mundo. O Brasil está nesse rol de países. Dos 10 países que produzem vacina no mundo, o Brasil é um deles. Quer dizer, então, teria cabimento a gente estar nessa situação? É isso que a gente precisa ver, o que é que estão sufocando no Brasil e que é muito forte, muito vigoroso, porque está resistindo. Está resistindo a esse massacre que é já um dos maiores da nossa história. Fora o da escravidão, fora do massacre indígena, quer dizer, essa lógica desse massacre que não é sustentável. Isso significa que as pessoas não terão condições de viver. Então, nessa direção, é importante que a gente construa agendas, como vários colocaram aqui, uma agenda. E a Frente pela Vida, ela também tem tido uma iniciativa importante de se integrar a outras frentes, como é a Frente das Frentes. A Frente pela Vida hoje integra a Frente das Frentes, que soma a Frente pela Vida, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, a Frente Interreligiosa, muito importante hoje, nesse momento do país, que já tem uma agenda convergente, que é o quê? Essa agenda é vacina o mais rápido possível, porque nós precisamos ter isso numa escala que permita a gente controlar a transmissão do vírus no Brasil. A segunda é a questão do auxílio emergencial de no mínimo R$600, e vamos continuar a batalha por isso, que essa questão do auxílio emergencial, que é uma convergência, também expressa toda uma proposta de proteção social, que esse é apenas uma dimensão dessa questão num momento crítico para atravessar esse mar revolto que nós estamos. A população tem que ter dignidade de algo que lhe é devido, que é direito. Só tem direito bilionário no país? Quer dizer, a população tem direito até, no mínimo, a R$600, para que lá na frente a gente possa até pensar num outro país com a perenização da renda básica de cidadania, do enfrentamento dessa desigualdade com política de reforma tributária para valer, que tribute aqueles mais ricos que estão sempre protegidos, não pagam imposto. Rico não paga imposto no Brasil. Isso é uma coisa inadmissível. E o outro eixo é como a gente afasta essa pessoa que está aí impedindo o Brasil de existir. É isso que é verdadeiro hoje. Esse massacre está impedindo a vida da população brasileira. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, é importante a gente ressaltar essa questão do Brasil precisa do SUS. Nós precisamos fortalecer essa agenda de que vamos disputar ainda esse orçamento, porque o SUS precisa, no mínimo, de 40 bilhões, o mesmo que foi aportado no orçamento de guerra, chamado de guerra, que é um nome, mas era uma guerra contra o vírus, né? De 40 bilhões, e que esse ano não está. Isso é importante, nós não perdemos essa batalha. Essa batalha é fundamental para a gente assegurar que o SUS fique de pé, porque eles tentam dizer que o SUS é importante nessa ideia de fake que eles colocam, mas o SUS será importante se tiver dinheiro, orçamento, para que a população tenha dignidade na sua atenção, porque senão esse blá, blá, blá neoliberal, ninguém aguenta mais esse blá, blá, blá. Isso é muito fake. Esse blá, blá, blá já deu. Esse blá, blá, blá já deu. E a questão fundamental é a gente perceber
como o SUS, o sistema de saúde, a saúde como direito universal, ela é um eixo estratégico de desenvolvimento do país, gerando trabalho, emprego, renda, gera soberania, gera segurança sanitária, enfim, abre um ciclo virtuoso no país, onde nós podemos, de fato, estar construindo uma sociedade solidária, uma sociedade fraterna. As pessoas querem viver em paz, querem ter o direito de viver em paz, com tranquilidade. Nós não podemos continuar sendo açoitados dia e noite por essa gente das sombras que querem nos impor essa agenda das trevas. Quer dizer, o Brasil precisa outra alternativa, e vou concluir colocando o seguinte: nada ficou tão claro nessa catástrofe que estamos vivendo como a necessidade. Alguns dizem, vamos voltar ao normal, não sei o que lá. Esse normal, gente, não, já era. Esse normal nos levou a isso. O colapso ambiental, essa agressão cultural, essa política do ódio, da destruição, do desamor. Quer dizer, este mundo não serve para a gente. Nós precisamos construir outro mundo, outras relações sociais, outras relações de fraternidade, outras sociabilidades, para que a gente tenha condições, de fato, de colocar o nosso vigor, a nossa vitalidade, a nossa criatividade a serviço do bem comum. Isso é o bem comum que todos nós temos direito e queremos construir. E a Frente pela Vida é a expressão dessa nova sociabilidade também. A Frente pela Vida, o que ela está trabalhando esse tempo inteiro é o bem comum, é a defesa da saúde, de novas relações sociais. E com isso, eu acabo dizendo o seguinte: essa maneira como nós estamos atuando é algo fundamental, como disseram vários, é estratégico, é uma ponta, é uma base para que a gente realmente reúna cada vez mais forças que nós temos para deslocar esse projeto que está aí no poder e permitir que o Brasil, para valer, venha à tona com toda a sua potência e criatividade. Obrigada, Lúcia. Muito boa sua fala. Ótimo você dar esse fecho agora. Lembrando o seguinte, as atividades que eu falei, os atos, foram atos puxados por nós. E realmente eu esqueci de falar que no dia 15 de dezembro nós fizemos um ato muito grande com participação de parlamentares, movimentos sociais, que é o Brasil precisa do SUS, vacina para todas e todos, né? Aí a Lúcia lembrou que, além dos atos públicos, políticos que a gente tem feito, a Frente pela Vida tem estado em várias outras frentes, como ela citou, a Frente das Frentes, a Frente Religiosa, a Articulação Nacional da Agroecologia, a Frente com a Educação e Assistência Social, ou seja, é um movimento que está muito capilar, e eu fico muito, assim, bem impressionada de ver que nós conseguimos construir isso. A saúde, não só ativamente junto com os outros setores da sociedade, mas a saúde buscando o que tem de bom nessa nossa grande luta. E eu queria, só antes de passar para as perguntas, dizer o seguinte: o pouco de diferença que teve em algumas respostas que a gente realmente também não acredita, do nosso chefe de Estado, inonimável, que não precisamos nem denominar aqui, as poucas respostas vieram por pressão de movimento social e também, não vamos esquecer, por pressão do presidente Lula. Essa questão do gabinete de crise, essa comissão, o Lula colocou. E a resposta que vem é uma resposta que a gente já colocou aqui, né? Que não vai ser o que a gente estava pensando, nem muito, bastante diferente do que o Lula fala. Mas foi por pressão. Então, a gente tem que continuar essa pressão, a gente tem que mostrar o caminho que a gente reconhece, e lembrando aqui o que a Lúcia falou, a gente faz isso com sentimento, diferente do nosso presidente e seus seguidores. A gente faz isso com muito sentimento, com muito sofrimento, mas a gente não abre mão de fazer. A gente não abre mão da luta. Então, gente, eu queria falar então aqui, colocar, já vieram 2 perguntas no chat, eu vou ler, tá? E aí a gente vê quem vai podendo responder. A primeira pergunta, da Isabel Domingos, é o seguinte: diante das importantes análises e posicionamentos apresentados, gostaria de pedir que comentem
na percepção de vocês, quais os encaminhamentos, ações já iniciadas ou por implementar, urgentes e necessárias para fazer frente ao cenário sombrio em que estamos? Essa é a pergunta número 1. Vamos ouvir as duas, que aí acho que fica mais fácil de responder por vocês. Pergunta número 2, do Roberto Farias. Bom dia a todas e todos. Sou de Campinas, que já teve uma história na saúde pública brasileira que nos deu muito orgulho. Infelizmente, há pelo menos 10 anos, perdeu essa característica e já não se encontra nesse papel de inventar e criar dispositivos. Há uma grande burocratização do serviço, os agentes estão pouco nos territórios e os centros de saúde não passam de ambulatórios médicos, sem quase nenhuma atividade territorial e comunitária. Isso acontece só em Campinas ou repete em outros lugares? Então, são as duas perguntas. Eu passo, então, para quem quiser responder. Quem quer ir primeiro? Eu posso começar? Pode. Vai, então, Rafa. Primeiro, agradecer as perguntas, né? Isabel Domingos falou um pouco sobre quais seriam os encaminhamentos, né? Eu agradeço essa pergunta, porque com a fala mais curta, eu acabei não desenvolvendo, mas acho que é importante a gente ter, por exemplo, mirar os exemplos positivos de enfrentamento à pandemia. Então, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, nós temos apontamentos do que precisa ser feito, né? O que a gente precisa ter é a formação imediata de uma comissão séria e legítima que reúna as principais forças científicas, políticas e sociais desse país para garantir o que precisa ser feito, que nós todos e todas já sabemos. Nós precisamos de vacinação ampla, vigorosa e rápida de toda a população brasileira, garantir isso, garantir que a potência da Estratégia de Saúde da Família e do Programa Nacional de Imunização se faça presente, né? Faça com que isso que já existe funcione. Então, as vacinas precisam chegar em tempo rápido, né? Em tempo hábil, em tempo rápido para ontem, né? A gente precisa de auxílio emergencial para garantir que as pessoas possam, de fato, fazer um lockdown, né? O lockdown é uma ação importantíssima de mitigação de mortes. Ninguém acha o lockdown uma coisa interessante, legal e alegre de se fazer, da mesma forma que a gente também não acha que a quimioterapia é uma coisa boa de se fazer, ou uma radioterapia, mas o lockdown é uma medida de mitigação e ele é fundamental de ser feito. E a gente não pode só lamentá-lo ou questioná-lo, a gente precisa enfrentar a realidade. Nós chegamos nesse colapso e precisamos desse lockdown, que só vai acontecer de fato e de direito se houver uma seguridade social mínima, sobretudo para as camadas mais vulneráveis da nossa população, né? E garantir testagem em massa, isolamento social e uso de máscaras. Essa é a receita que está dando certo nas populações e nos países que, de fato, enfrentaram com seriedade e ciência o que precisa ser feito, né? Então, acredito que essa é uma primeira questão. E em relação à segunda questão, de Roberto de Campinas, queria mandar um abraço para Campinas. Campinas, de fato, ninguém é só... Isso não é só um passado, viu, Roberto? Eu tenho certeza, com a potência que eu conheço do município de Campinas e da região, que essas reinvenções hão de acontecer ainda muitas e muitas vezes, né? Mas o que nós estamos tendo enquanto fenômeno, não só em Campinas, mas em muitos locais do Brasil, é a mortificação da estratégia de saúde da família e da atenção primária brasileira. Mortificação essa que não aconteceu nem semana passada, nem semana retrasada. Ela tem um processo, né? Ela tem um processo que teve a ver com a Política Nacional de Atenção Básica, que desmerece e desprioriza o financiamento a equipes que tenham, de fato, agentes comunitários de saúde, né? Que desmereceram e desprestigiaram o NASF enquanto a política é importante a ser financiada, né? E que tem o Previne Brasil com várias questões, das quais eu não posso me colocar agora, que tem também a questão da criação da ADAPS com uma forte ameaça de privatização da atenção primária à saúde, a questão repito, né, tanto do Previne Brasil, mas como do decreto 10.530, que nós também discutimos amplamente na Frente pela Vida, né, e que vinha apontando, de fato, essa possibilidade de encaminhamento dessa privatização e, de fato, a mercantilização de uma atenção primária à saúde que não dialoga com o que a gente preconiza na Estratégia de Saúde da Família, que é, de fato, essa presença no território vivo, né? Então, esse é um desdobramento
de uma política de mortificação da estratégia de saúde da família, mais notadamente, mas da atenção primária à saúde brasileira como um todo, que desemboca nessa fragilização e nessa burocratização, né, de uma atenção primária que não dialoga com seus processos mais complexos, que não dialoga com a multiprofissionalidade, com seus agentes no território, né? Então, é dessa ordem a defesa que nós precisamos ter, e nós levantamos isso também na Frente pela Vida. Obrigada, Rafaela. Agora, quem quer responder? Vai lá, Ari. Bem rapidinho, eu acho que a Rafaela foi bem incisiva nesse momento. Inclusive, já há documentos, além da experiência internacional, que é vasta, a gente tem importantes documentos, inclusive propagados pela Frente pela Vida, pela Brasco, com posições que não são menos genéricas e são mais, né, com questões específicas. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, presidido pelo Carlos Lula, recentemente também lançou um documento com pontos muito bons do que deve ser feito. Então, não é nem por falta de saber o que deve ser feito. Acima de tudo, dessa restrição da circulação de pessoas para conter o vírus. Agora, isso só se faz também garantindo que as pessoas possam ficar em casa do ponto de vista financeiro. Eu acrescentaria nesse ponto do que fazer agora, essa briga urgente que a Lúcia trouxe muito bem, que é a questão do orçamento. A gente ainda precisa pressionar muito, porque sem o orçamento a gente não tem caminho. Não estamos falando de pouco dinheiro, estamos falando de muito investimento que é necessário na saúde nesse país. Rafa, eu acho que falou muito bem, Rafaela falou muito bem sobre o ponto, a pergunta 2, né? Destacaria de 2017 para cá esse problema, como ela falou da nova política de atenção básica. E quanto à pergunta 3, é uma pergunta que é o seguinte: desde o de vacinação, o nosso plano de vacinação nacional é um fracasso. A gente acompanhou, né, quando o ex-ministro lançou, por pressão do STF, quando já deveria ter há muito tempo, um suposto plano assinado, gente que depois disse, não, eu não assinei esse documento, né? E que realmente não tinha assinado. E que a partir daí a gente viu todo esse atropelo. Some-se a isso a questão dos fura-fila, que a frente também destacou. Tem esse escândalo que saiu com empresários em BH, né? E acho que outros aparecerão pela frente, né? Isso ainda precisa de muita investigação. Eu acho que, infelizmente, não era nem para... sem tempo, né? Não vai dar para a gente entrar técnicos do plano, mas eu acho do que se esperava. Mas o que eu acho que a gente precisava mesmo, nesse momento, é ter vacina para todo mundo. O critério ele aparece porque a gente não tem vacina disponível, mas o correto é que a gente tivesse vacina para todo mundo. Infelizmente, mesmo que se mudasse a postura hoje do governo federal, não vai ter vacina disponível no mercado. Então, qualquer coisa agora é para minimizar o impacto daqui a semanas. Por isso que a questão da restrição de circulação é fundamental. É isso. Obrigada, Ari. Lúcia e Túlio, querem complementar? Rapidamente, Gunnar, que não tem muito a complementar o que Rafael e Ari já colocaram, né? Eu acho, então, que Campinas, por exemplo, está dessa forma porque é um problema na gestão do governo local, porque há muitas experiências de muitos municípios com experiências territoriais muito interessantes, muito eficazes, de alta proteção da comunidade e associada à comunidade. Quer dizer, cabe ao Conselho Municipal de Saúde e junto aos movimentos sociais fazer esse debate, essa discussão, propondo uma mudança, né, nesse cenário. Então, eu acho que essa é a questão principal. Nós aprendemos muito com o movimento social também. Eles tomaram muitas iniciativas de autogestão do cuidado, muitíssimo interessantes, né? Sobre vacina, exatamente isso que o Ari colocou. O governo errou o tempo inteiro, era negacionista, teve várias ofertas de laboratórios importantes em 2020 para a compra de vacina. Essa compra não foi feita, se negou a fazê-la, expôs a população brasileira ao vírus e sem vacina. Então, quando a gente diz que as medidas do governo foram destinadas à disseminação do vírus e foram contra a defesa da população brasileira, esse é um exemplo claro, nítido, publicado em todos os jornais, né, que a Coronavac ofereceu, que a Pfizer ofereceu em 2020 ainda. Era para a gente estar muito bem se tivesse tido
tomada providência naquele ano. Infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Já é público e notório essa situação. Lúcia. Só complementando que os três já responderam muito bem, essa questão, por exemplo, da vacina e vacinação, né? Que faz parte dessa política proposital desse governo das trevas, era, por exemplo, essa guerra geopolítica global, a gente também tem que trazer cada vez mais à tona. Quer dizer, houve uma determinação dos Estados Unidos que o Brasil não podia comprar, por exemplo, a vacina Sputnik V. Isso é um absurdo. Tinha sido negociada com o consórcio do Nordeste a compra dessas vacinas já em 2020, como o Túlio chamou a atenção para outras também de 2020. Essa também, a Sputnik, também tinha sido negociada, já era para estar sendo disponibilizada, mas não, a gente começa cada vez mais a levantar o tapete desse jogo nefasto dessa geopolítica global do extermínio também. Quer dizer, então, na verdade, eu acho que essa agenda que todos querem e nós estamos procurando cotidianamente construir, ela já está sendo, na prática, realizada, né? Quando a gente, lá atrás, o Gunnar chamou atenção para isso no primeiro tempo da nossa conversa, o Plano Nacional de Enfrentamento à Covid, que discutimos numa plenária com toda a sociedade no dia 3 de julho, ele é detalhado em propostas, entregamos ao Ministério da Saúde, à Secretaria Executiva, quer dizer, não é por falta de, como disse Rafaela, como disse Ari, como disse Túlio, de proposta. Essa nós temos, sabemos o que fazer. A Rafaela colocou a nossa histórica experiência com o Programa Nacional de Imunização. Quer dizer, a nossa briga hoje é para tudo que a gente sabe fazer, a gente tenha a capacidade de fazer ao ser desamarrado desse projeto que está hoje governando o país. Então, acho que saídas nós temos e muitas. O Túlio chama atenção para essas experiências de autogestão comunitária que estão se multiplicando, Túlio. É uma coisa impressionante essa vitalidade que a população brasileira tem hoje. Agora, essa vitalidade, ela não dispensa a ação do governo, a ação do Estado. Nós precisamos de recursos para o SUS, nós precisamos de auxílio emergencial de, no mínimo, R$600 já, e precisamos organizar a sociedade para outro projeto de sociedade, porque o preço que nós estamos pagando é muito alto. E nós não podemos continuar deixando essas pessoas nos impor esse projeto. Obrigada, Lúcia. Olha só, gente, vou ler mais duas perguntas que chegaram aqui. A Norma Souza pergunta: por que as pessoas com deficiência não entraram como prioridade nas primeiras doses de vacina de Covid-19? Ela fala que precisa de vacina para todos. E tem uma outra pergunta que veio da Mônica Torrenté, que é o projeto de extermínio encontra na pandemia um aliado terrificante com as mutações de cepas ainda mais mortíferas, como a Frente pela Vida acha que, junto à população, furando as bolhas, né, das fake news, para apoiar o lockdown, mas também com a urgência do apoio emergencial. Como a Frente pela Vida acha que podemos agir, furando bolhas, né, e também apoiando o lockdown. Mas novo primeiro, Gunnar? Da emergência. Tá. Primeiro, então, vai lá. Posso? A Ari começou a responder essa pergunta 3 de Norma Souza, falando um pouco. O que está acontecendo é que é um grande desastre. A gente está nesse debate de prioridades por um motivo muito simples. Porque não está tendo a vacinação para todo mundo. E deveria já estar tendo. Então, o debate de prioridade ele é estéril na medida em que todos e todas precisam. É claro, é evidente que as pessoas que têm deficiência precisam de vacina. Alguns estados, inclusive, estão tentando se reorganizar. Nós aqui em Recife, por exemplo, nós estamos priorizando a vacinação de alguns acamados, né, alguns deficientes que, de fato, ficam restritos ao leito. A gente sabe que não é o suficiente, porque não há vacina o suficiente. O debate de prioridade, ele vem tomando um corpo maior, porque, como a gente diz aqui no Nordeste,
a farinha está pouca, né? Mas, na realidade, o que nós precisamos é que todos e todas estejam vacinados. E isso também é um desdobramento para responder à pergunta de Mônica, que é a pergunta número 4, né? Que é a discussão das cepas. As cepas também, as mutações que, porventura, estão surgindo, também tem a ver com a lentificação do processo de vacinação. Vejam que esses são problemas que estão surgindo por um desdobramento, eles são consequências da política completamente incompetente de construção de um plano nacional de vacinação. Ora, se nós tivéssemos, já com as compras realizadas desde agosto do ano passado, como foi amplamente noticiado pela imprensa, se nós já tivéssemos essas vacinas em mãos em poucos meses, certamente nós não teríamos nenhuma dessas questões a serem debatidas agora, na medida em que nós muito possivelmente teríamos avançado em muito a nossa vacinação, se não já tivéssemos em finalização dessa vacinação, como alguns países estão finalizando, como alguns países, inclusive, estão construindo sua reabertura. Então, veja, essas são consequências da debilidade e da lentidão desse processo de vacinação, que precisava estar com uma outra velocidade, uma outra amplitude. E, repito, nós do SUS temos musculatura, tônus, capacidade instalada, técnica, rede de frios, para garantir uma vacinação ampla e eficaz. Mas essa vacina, e que já poderia ter acontecido há muito mais tempo, mas ela não está acontecendo porque a vacina está chegando a conta-gotas para nós. E aí nós precisamos fazer essa triste conta e escolha, né, de quem precisa ser vacinado primeiro. Obrigada, Rafa. Quem mais quer falar sobre a... Queria colocar rapidamente a questão da vacina. Eu atribuo o fato da pessoa com deficiência não ter entrado nas primeiras listas de prioridade a um erro, indistintamente. Nós sabemos que a pessoa com deficiência assume muitas vezes nas políticas uma certa invisibilidade, que é um erro, né? Então, essa é a primeira questão. Outro erro que se cometeu, mas que se verificou depois que foi um erro, pessoal, os trabalhadores da educação deveriam ter entrado na lista de prioridade junto com os da saúde, e nós estamos observando hoje uma outra catástrofe, que é a exposição de crianças e adolescentes a um longo período fora da escola. Isso tem um efeito devastador na saúde mental das crianças, como eu já falei, mas já temos dados de pesquisa que mais de 10% das crianças estão no trabalho infantil. Elas não têm o que comer em casa, comiam nas escolas, socializavam nas escolas, tinham apoio na escola. Elas estão indo para o trabalho infantil, diversos tipos de trabalho infantil, e as crianças são, em várias comunidades, assediadas pelo tráfico, elas convivem com violência, elas convivem com carência nutricional, e além de todo o problema de saúde mental decorrente. Então, o pessoal da educação deveria ter entrado também na lista de prioridade, porque educação a gente está vendo, serviço essencial, né? Então, são essas questões que a gente está nos deparando com elas. A outra questão das cepas, né? Nós temos no Brasil mais de 100 mutações do vírus, e no mundo mais de 1.000. Então, o vírus, à medida que a transmissibilidade é alta, à medida que transmite, ele vai se modificando geneticamente. Até esse momento, as vacinas dão conta das diversas e muitas versões do vírus. Mas essa alta transmissibilidade, os nossos colegas epidemiologistas, infectologistas já falaram para a gente que essa alta transmissibilidade ela pode produzir uma cepa que essas vacinas não alcancem. E esse é o grande risco que nós temos no Brasil hoje, que é o epicentro da pandemia e que é uma ameaça para o mundo. A Organização Mundial de Saúde está falando isso, que é uma ameaça para o mundo justamente por isso. No Brasil pode nascer uma cepa que esteja fora do alcance dessas vacinas. Aí é terrível, né? Aí é o fim do mundo para a gente, né? Vai ser muito difícil. Obrigado, Gunnar.
Obrigada, Túlio. Lúcia, você quer ainda responder essas duas perguntas? Eu quero até, indo nessa toada do Túlio, né? Primeiro que a Frente pela Vida, até diante dessa ameaça global que o Brasil se transformou, além de uma ameaça à nossa própria vida, da nossa comunidade, nação brasileira, a Frente pela Vida, inclusive, fez uma carta, apelo à ONU e ao Alto Comissariado dos Humanos, um apelo à OMS e ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, né? E colocando também como a gente está precisando, né, de intervir também nesse espaço mais da geopolítica global, eu queria chamar a atenção para algo que esse governo das trevas não fez, que é, por exemplo, o que o presidente Lula fez, que numa entrevista à CNN Internacional, para aquela jornalista Manpur, colocar um apelo ao presidente americano Biden que convoca o G20, porque esta questão da equidade, da desigualdade global, ela é inadmissível. Você ter vacina nos Estados Unidos sobrando e faltando em vários países do mundo. Quer dizer, há de se fazer, entendeu, pressão para que haja realmente uma cúpula global que possa tratar daquilo que o presidente Lula sugeriu: vacina, vacina e vacina. Quer dizer, essa importância que o Brasil já teve de poder construir uma agenda global a favor da humanidade, nós estamos perdendo, porque o Brasil, no lugar disso, virou, como disse muito bem o Túlio, uma ameaça global, né? E reforçar essa questão da petição pública do Conselho Nacional de Saúde. Nós temos uma petição pública do Conselho Nacional de Saúde exigindo orçamento à altura dos desafios que o Brasil está enfrentando para o SUS e para as políticas de proteção social. Então, são também questões chaves para a gente poder ter essa agenda para valer de superação e controle da pandemia descontrolada hoje no Brasil. Obrigada, Lúcia. Lembrando também que a questão, ela coloca aqui, né, a Mônica, a questão do auxílio, a urgência, né, o apoio emergencial, faz parte da nossa carta. A gente tem batido nessa tecla, como faz parte também do manifesto da Frente pelas Frentes. Em todos os momentos a gente tem chamado a atenção disso. Então, na realidade, como a gente falou, é só por muita pressão que alguma coisa pode mudar. E a gente tem, esse o papel que a gente está fazendo, né? Lembrando que a gente o tempo todo está atuando para que a realidade seja modificada. Mas é muita pressão mesmo, gente. Muita pressão e muita união. Olha só, gente, não veio aqui, ó. O Aristóteles está pedindo um breve comentário, tá? E eu pergunto se alguém na sala, que entrou na nossa sala aqui, desse debate, também tem alguma colocação a ser feita. Ainda temos um tempinho. Então, Ari, faz a sua colocação, e quem ainda quiser colocar alguma coisa na sala, no chat, pode fazer a pergunta. Ari. Ô, Gunnar, eu pedi para fazer esse breve comentário, porque já foi muito bem, acho que as perguntas foram muito bem respondidas já, mas tem uma questão que eu queria ressaltar, que está nessa pergunta 4, que, para mim, eu penso que é um dos desafios maiores que a gente tem nesses novos tempos, que é essa coisa do furar bolhas, né? A gente tem falado muito sobre isso de um tempo para cá, e a importância que a comunicação, na realidade, sempre teve uma importância fundamental, mas com a dinamicidade e com a forma como ela passou a acontecer nesses últimos tempos, é de fundamental importância a gente pensar e refletir sobre isso. Eu penso que infelizmente, a gente ainda não tem essa fórmula, né, de como é que fura essas bolhas. Agora, o momento, como não temos essa fórmula, o momento é de experimentar. Eu acho que a gente precisa aproveitar, experimentar e estudar toda e qualquer experiência que tenha acontecido a partir de cada organização, a partir de cada entidade, a partir de cada movimento, experiências que a gente tem visto acontecer nos territórios também. Eu gosto de citar um exemplo que acontece na minha equipe, na qual eu trabalho numa zona rural aqui em Petrolina, mas que não é só lá, eu estou vendo acontecer em vários cantos, que a gente chama de rádio zap.
A gente quase que semanalmente faz áudios curtos de 6 a 10 minutos e manda por lista de transmissão do WhatsApp para a população que tem relação com a unidade de saúde, com a nossa equipe, né? E aí a gente tem, quase que semanalmente, 600, 700 famílias que recebem esse áudio e a gente recebe resposta. Normalmente é o espaço que a gente tem ali para comentar sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, como é que a gente se protege, defender posições com relação a isso, né? Citei o exemplo porque eu vivo e participo disso, mas estou vendo acontecer em vários outros locais. Então, acho que o momento é de a gente experimentar um tipo de comunicação, seja mais ampla. A gente falava sobre o podcast mais cedo, mas toda e qualquer experiência a gente deve aproveitar e estudar para ver efetividade, para que a gente possa replicar e atingir, tentar, né, ao longo do tempo, atingindo mais gente, porque é um dos maiores desafios que a gente tem a partir de agora, ao meu ver. Com certeza, Ari. Eu acho muito bom lembrar aqui que vocês fazem isso. O SEBS também tem uma estratégia de comunicação muito legal. Não sei se a Lúcia quer falar. Eu acho que aproxima, que chega mais perto, né? Eu acho que a gente tem tentado, inclusive também na Frente pela Vida, quando a gente fala do luto, também chegar, né, às pessoas. É importante isso, do luto pelas mortes. Mas no nosso plano também é bom chamar a atenção. A gente coloca que a estratégia de comunicação de campanhas oficial tem que ser também por parte do... Não aconteceu até agora. Isso faz parte do plano de enfrentamento. É importante chamar a atenção disso. O plano de enfrentamento deveria ter, desde o início, lá de quando chegou o vírus no Brasil, estabelecido com a população um diálogo correto. E não é isso que a gente vê, muito pelo contrário, né? A gente vê o tempo todo, né, a dupla mensagem, a mensagem na contramão. Então, nós cobramos disso. E na questão do PNI, a gente sempre mostra a tradição do PNI com campanhas de comunicação é o que garantia grandes coberturas. Era uma das coisas que mais aumentava a cobertura. E não estamos vendo isso também. Então, assim, por mais que prefeitos tentem fazer isso, o trabalho do ente federal é fundamental nisso. E o PNI está sofrendo muito com isso. Não só na cobertura dessa questão agora, dessa vacinação, que além de todos os problemas, de pouca dose, de tudo, tem também o problema de falta de comunicação. As outras vacinas também estão sofrendo isso. Cadê a campanha de vacinação? A população vai, naturalmente, vai por conta do trabalho que você falou, do trabalho de nós na rede, dos profissionais de saúde, né? Do esforço que governadores estão fazendo. Mas não estamos vendo o governo federal assumir uma postura de chefes de Estado que outros países estão fazendo. Se a gente for ver, se a gente começar a olhar, os próprios presidentes, primeiros ministros, estão indo à televisão, estão indo pessoalmente, viajando, para poder comunicar o que tem que ser feito em relação à pandemia. É muito triste a postura, infelizmente, do chefe de nação brasileira em relação a isso e a tudo que a gente já colocou aqui. Guná, deixa eu só fazer um breve comentário antes de passar para essa experiência de Lúcia. Esse exemplo que vocês trazem é tão rico. Imagina, ele materializa a nossa falta de governança. Então, nós temos 2/3 da população brasileira cobertos pela atenção primária à saúde, pela estratégia de saúde da família. Então, imagine se uma ação como essa que Aristóteles coloca, né, se essa rádio WhatsApp, que está acontecendo de forma fibrilante em alguns espaços, as pessoas estão tendo iniciativas e coisas muito ricas, inclusive, mas imagina se nós estivéssemos numa coordenação nacional, fazendo uma curadoria dessas ideias interessantes e garantindo a amplificação disso para que essa rádio WhatsApp, por exemplo, a que a Ari se refere, ela tivesse nas 38.170 equipes de saúde da família que nós temos, nos 135 milhões de pessoas, de brasileiras e brasileiros, aproximadamente, que nós temos. Então, imagine como a gente poderia estar com essa voz amplificada, e aí quando eu toco nessa tecla da estratégia de saúde da família, a gente toca também nessa questão, porque essa furada da bolha a que a gente se refere, discute tanto, ela está posta na medida que nós temos uma ação centralizada nos territórios. Nós estamos no Oiapoque ao Chuí, nós estamos com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades indígenas, fazendo medicina rural, fazendo estratégia de saúde da família nas cidades,
com a classe média, com as classes mais baixas, nos cinturões de pobreza dos grandes centros urbanos. Então, essa é uma potência que está à disposição da população brasileira e que merecia ser melhor visualizada, ser melhor valorizada e ser melhor utilizada nesse momento tão decisivo. Então, imagine, uma simples ação como essa, de Ari, uma ideia inovadora, importante, se tivesse fazendo parte de uma curadoria nacional e a gente pudesse, de fato, descentralizar isso para esse exército de pessoas do nosso SUS que estão aí Brasil afora, no Brasil profundo, né? Então, esse é um exemplo clássico de como nós, na atenção primária à saúde, estamos sendo negligenciados com a força e a capacidade de penetração que nós temos no Brasil como um todo. Com certeza, Rafaela. Isso ficou muito claro na abertura, quando a Rosana Onoco, que é vice-presidente da Brasco e presidente da Comissão Científica, falou: a saúde coletiva está de pé. E eu também reforcei, poderiam ter aproveitado toda a inteligência acumulada que nós temos, e isso não foi feito. Imagina como seria diferente se esse Comitê de Crise Nacional, articulado a estados e municípios, aproveitasse o que a nossa comunidade pode colocar, saúde coletiva e saúde da família, aproveitasse e colocasse dentro desse comitê representantes, não só, né, da área científica nossa, mas também do controle social. A gente teria outra resposta. E é isso que a gente tem que continuar batendo na tecla. Esse é o recado. Estamos fazendo muito. E uma das coisas que precisamos fazer e pedir para a sociedade é a pressão para que o governo federal mude o rumo da situação de enfrentamento. Porque, senão, o Brasil, de fato, vai se tornar o que já está se tornando, né? Ameaça global. É uma tristeza ver que estamos quase chegando, né, e caindo no precipício. Então, olha só, gente, eu não teve nenhuma fala, eu vou passar, então, para vocês, né, para cada um. Eu não sei se a gente mantém a mesma ordem ou se a gente inverte a ordem, fazer a mensagem final para terminar esse debate, que para mim foi maravilhoso, super rico e só nos dá mais esperança. Vamos inverter? Começamos com a Lúcia, então? Lúcia, palavra final. Vou inverter a ordem, tá? Tá bom, Gunnar. Primeiro, agradecer muito a oportunidade de estar desfrutando de um debate tão rico e tão propositivo. Eu acho que isso é muita coisa que está à tona, essa proposta da Rafaela, do Ari, que mostraram aqui, é uma proposta de um vigor extraordinário, essa curadoria dessas experiências populares de comunicação. Eu acho muito importante, a gente pode até pensar em levar à frente essa proposta, Rafaela, que é realmente excelente, né? Então, do ponto de vista dessa comunicação nossa popular, comunitária, a partir dos nossos territórios, digamos assim, o SEBS também tem tido uma experiência muito rica. A gente tem um projeto chamado Comunica SUS. Esse projeto tem radionovelas, esse projeto tem podcasts, esse projeto tem uma série de coisas. A radionovela tem uma personagem que nós criamos chamada Suzete. A Suzete é uma agente comunitária de saúde, de uma comunidade periférica, super ativa, realmente maravilhosa. Temos toda a equipe também de saúde da família interagindo com aquele território. Enfim, nós estamos inventando, e é bom que a gente possa trocar essas invenções. Isso é muito importante, porque isso dá escala e dá potência a essas invenções. E eu gosto sempre de repetir uma frase do Gilberto Gil, quando ele tomou posse no Ministério da Cultura, que ele dizia que essas experiências todas, na época ele propunha um Sistema Nacional de Pontos de Cultura, né? E, na verdade, nós somos grandes pontos de cultura pelo Brasil afora, e ele dizia, esses pontos de cultura são que nem um doim a massagear o território nacional. Essas experiências são que nem um doim a massagear e dar vida ao território nacional. É muito importante a gente dar mais escala e vigor a isso. Gostei muito da sua proposta, Rafaela. E também da iniciativa do Ari, né? Essa Rádio Zap, Ari, estamos querendo mais, porque ela é muito interessante mesmo, né?
Outra coisa que eu queria tocar é nesse ponto que a Gunnar se referiu, dessa ausência completa de comunicação do governo das trevas, né? Eu sempre costumo dizer que esse governo não só é a primeira vez na história que a gente está enfrentando uma pandemia, talvez a mais grave de toda a história, como vários aqui se referiram, e que não tem nenhuma comunicação oficial, nenhuma. Não houve nenhuma comunicação oficial para nada nesse momento. Quer dizer, além da comunicação extraoficial, que acaba sendo oficial, tóxica. A única que ele faz é a comunicação tóxica. Como ele é um lixo tóxico, a comunicação que ele faz é sempre tóxica, para dividir, para fazer com que a população entre num estado de confusão generalizado, para, por exemplo, nesse momento que a gente precisa combinar com vigor a questão da vacina e vacinação, que ainda não está na escala necessária, nós precisamos ter medida de restrição radical, lockdown, tranca-rua, o nome que a gente quiser dar, mas isso ele debocha, ele afronta, ele coloca manifestação, aglomera. Quer dizer, então, é realmente um momento de grandes disputas semióticas, narrativas, ideológicas. É uma coisa que nós estamos, inclusive, com muita competência, eu acho, essa ideia de que nós, da saúde coletiva brasileira, estamos honrando o legado e as gerações que construíram o SUS como direito universal de cidadania na Constituição de 1988. E imagina, diante dessa saraivada de construções de extermínio, como é que está conseguindo se colocar com altivez diante disso e com muita competência e com muita dignidade, né? Então, acho que é bom chamar atenção para essas duas vertentes da comunicação. A não existente ou existente de forma tóxica do governo das trevas e essa que nós estamos criando e que precisamos dar maior escala, maior visibilidade e trocar mais experiências com relação a ela. Então, para encerrar, Gunnar, Túlio, Rafaela, Ari, eu acho que nós estamos aí com o pé na estrada, né? Nós estamos indo ao encontro do povo brasileiro, das suas necessidades e construindo vida, saúde e possibilidade de um outro mundo possível, que está aí na nossa portinha, e a gente pode construí-lo. Obrigada, Lúcia. Olha só, chegou uma pergunta agora no finalzinho, aí eu vou pedir aos colegas que vão fazer sua fala final, aproveitarem, ver se é possível abordar. Fernanda Coelho pergunta: como lidar com os efeitos da pandemia nas populações mais vulnerabilizadas, incluindo aquelas negligenciadas, apagadas nos dados oficiais da saúde, como a LGBT, que foi mais duramente afetada pela pandemia, como provou a pesquisa do Vote LGBT de 2020. Considerando suas especificidades. Então, eu passo agora para a Rafaela, tá? Estou pegando a ordem ao contrário. Quer falar, Lúcia? Fala, então. Eu só quero falar uma frase que eu esqueci. Esse governo genocida vai pagar os crimes que está cometendo contra a população brasileira. Isso aí, Lúcia. Obrigada. Então, Rafaela, se você puder fechar aí, conseguir responder essa pergunta, tá? Agradeço. E os outros... Veja, eu acho que a pergunta que Fernanda nos traz é exatamente nesse caminho do que a gente está colocando, né? Essas intervenções nas populações mais negligenciadas, né? As populações mais marginalizadas, as populações que vêm sendo francamente esquecidas e que estão em imenso sofrimento, sobretudo, não só agora, mas isso reavivado com cores mais gritantes nesse processo de pandemia, faz com que a gente pense no desafio que a gente tem de construir esses tais... A Lúcia colocou dessa fala do Gil, eu gosto muito de falar, quando eu falo em sala de aula, dos pontos... A gente precisa ter pontos nevrálgicos, aqueles pontos de acupuntura, para a gente intervir de uma forma mais sinérgica, né? Então, conversando aí um pouco com essa referência aí, cardiológica que eu tinha colocado, né? Nós temos no Brasil, nesse exato momento, uma grande fibrilação. Nós temos um SUS que está vivo, que está de pé, trabalhadores e trabalhadoras que estão exaustos, é bem verdade, nós estamos
no esgotamento, que é muito visível, né? Não só na atenção primária, mas em todos os níveis de atenção, né? Vem sendo muito difícil esse processo todo, mas é importante que a gente entenda que a construção dessas soluções, ela vai se dar com essa sinergia dos próprios movimentos sociais, das próprias pessoas se auto-organizando e construindo essas falas, que podem sim ser feito um grande marca-passo, vamos dizer assim, para orquestrar, de fato, essas intervenções interessantes que estão acontecendo, sim, Brasil afora, e que a gente pode estar fazendo uso, e com uma coordenação nacional séria, nós poderíamos, sim, já estar replicando essas intervenções nesse serviço. Eu acho que a Frente pela Vida ela é um grande marca-passo nesse sentido, de tentar ajudar nessa organização e na orquestração de tantas e tantas intervenções interessantes, na medida em que nós estamos conglomerando aí os movimentos de sociedades científicas, o movimento sanitário, da reforma sanitária brasileira, os movimentos sociais, uma ação agora mais notadamente intersetorial, unindo os trabalhadores da assistência social, da educação, os movimentos sindicais. Então, esse crescimento fala da potência viva de voz que a gente pode ter, sim, sobretudo nessa perspectiva da população LGBTQIA+, das populações, das minorias, das outras tantas possibilidades e públicos que a gente pode e deve lançar o holofote e pensar nas especificidades. É disso que se trata o SUS. É dessas ações com equidade que se trata o SUS. Isso está no DNA do nosso SUS, né? Então, nesse sentido, queria finalizar agradecendo. Acho que foi um debate super rico. Acho que a gente pode, Lúcia, discutir um pouco mais sobre essa questão da curadoria. Eu venho pensando isso essas últimas semanas. Acho que a gente pode estar se debruçando disso na perspectiva da Frente pela Vida. A gente tem muita potência para construir isso, né? Temos muitas intervenções interessantes. O próprio Congresso Ibero-Americano agora da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que vai acontecer agora em agosto, né? 100% online, já fazendo esse chamado aí. A gente vai estar fazendo debates muito interessantes. O nosso tema é sobre saúde sustentável, né? Um tema que dialoga diretamente com esse bem viver, com esse bem comum, né? Então, nós temos aí, o site está aberto, as inscrições estão abertas, queria fazer esse chamado a todas e todos, né? Eu estou compondo a comissão científica, a gente está com atividades muito interessantes, vale a pena, aí a gente vai estar soltando em breve a programação para estar dando uma olhada nesse debate que é tão importante da saúde sustentável. Então, agradecer o convite, dizer que estamos à disposição, é uma alegria para a SBMFC compor as frentes, todas elas, e sobretudo a Frente pela Vida, que fortalece o nosso Sistema Único de Saúde, porque essa é a nossa função, inclusive estatutária, tá? Queria finalizar dizendo que o SUS ele é o maior patrimônio do povo brasileiro, assim que a gente vai seguir defendendo e seguir construindo o nosso dia a dia, porque o SUS está em todas e todas nós. E não há inverno que não acabe, né? Não há escuridão que não acabe, né? E nós estamos aqui porque eles não vão destruir a primavera. Um abraço a todas e todas, obrigada por essa mesa. Muito obrigada, Rafa, muito obrigada mesmo. Túlio, você, depois o Ari. Rapidamente, para falar aqui para a Fernanda Coelho, populações vulnerabilizadas, em primeiro lugar, têm direito ao auxílio emergencial de R$600. Isso, para mim, é direito. Amparado na Constituição brasileira, amparada nas políticas sociais que estão na Constituição brasileira e defendendo a vida das pessoas. Elas têm direito a esse auxílio emergencial de R$600. E não estão falando aqui de governo ser de uma posição ou de outra. Vamos para os Estados Unidos. Nós vimos que o governo Biden, e todo mundo conhece as posições do governo, distribuiu cheques de $1.000 para milhões de pessoas. Por quê? As pessoas precisam ter sua subsistência garantida para ficar em casa, se proteger do vírus e proteger outras pessoas. Porque se elas contagiam, pode contagiar outras. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o SUS tem uma atenção básica muito vigorosa, tem rede nesse país inteiro, em todos os rincões, e a atenção básica tem condições de fazer o atendimento, um cuidado singularizado a cada pessoa, ao crônico, a LGBTQIA+, ao negro, a gestante, as pessoas ao indígena, as pessoas que, de alguma forma, a equidade é isso, precisam ter um atendimento especializado. A atenção básica tem importância
fazer isso, esse acompanhamento. Nós precisamos de coordenação nacional, precisamos de governo, porque não temos governo governando o enfrentamento à pandemia, continuamos à deriva. Essa é que é a questão. Só não está pior porque municípios e estados estão tomando providências, né? Mas precisamos de um governo nacional. Não tem outra forma. Nós estamos em lockdown aqui em Niterói, e várias cidades aqui estão fechando tudo por 10 dias, mas são algumas medidas em alguns lugares. Como a gente viu, as comunidades são algumas medidas em alguns lugares, e a Lúcia enfatizou isso muito bem. Precisamos de governo nacional coordenando os esforços de forma centralizada ao enfrentamento da pandemia. Então, já me despedindo, eu quero então agradecer, Gunnar, abraço pelo convite. A FEDA é uma realidade, é um poderoso instrumento que a gente tem de enfrentamento da pandemia e de continuidade de construção do SUS. Como foi dito aqui, nós precisamos de um novo mundo depois do SUS. Generoso, solidário, né? Em que esses direitos todos sejam garantidos, e a gente precisa continuar trabalhando nessa direção. Foi um prazer enorme estar aqui com o Rafa, o Ari, Gunnar, Lúcia, e nós continuamos vida longa à frente pela vida, vida longa ao SUS. Muito obrigado. Obrigada, Túlio. Então, eu passo para o Ari, as palavras finais dele. Bom, após tantas falas importantes, né, vou me despedir rapidamente. Eu queria também exaltar a Frente pela Vida, a importância que ela tem. Eu coloco isso do ponto de vista pessoal, do quanto penso nisso, e enquanto organização, enquanto Nacional de Médicas e Médicos Populares. Não só a Frente pela Vida em si, mas no papel que a frente exerce e pode exercer em outros espaços. E aqui foi citada muito bem a frente das frentes, né? A importância da gente construir esses movimentos, né? A Frente pela Vida com caráter estratégico, né? Como a gente tem repetido e foi muito falado aqui, pensamento de projeto, pensamento de sociedade. É óbvio que vamos precisar, né, para passar por esse momento que a gente vive, de coalizões mais amplas, de uma coalizão democrática grande, né? Mas eu penso muito, a gente defende muito e pensa muito, enxerga a Frente pela Vida como esse espaço estratégico, para a gente conseguir pensar realmente do ponto de vista de projeto. Ressaltar aqui, né, foi muito falada a questão das iniciativas populares, das iniciativas locais. Eu vou mandar, Lúcia, a Rádio Zap, a gente até coloca ela no Spotify para outras pessoas conhecerem, né? Apesar que a gente manda o arquivozinho. Mas, assim, a gente tem relatado, tem levantado também muitas iniciativas, e eu acho que vale a pena mesmo a gente, como foi colocado, a Frente pela Vida servir como espaço também para a gente levantar, formular sobre isso e produzir, né? Mas nada disso, e aí eu concordo muito com a Gunnar e com todo mundo que fala isso, nada disso substitui a pressão necessária ao governo federal para que ele cumpra o seu papel. Nada disso vai substituir o papel que cabe a um governo federal. É óbvio que não dá para esperar nada desse governo, né? Como a gente tem acompanhado, não é só incapacidade, não é só ineficiência, é um projeto de morte, né? Mas nada substitui, por isso essa pressão constante, ela continua fundamental. E aí eu retomo, só o Lúcia falou sobre isso, eu acho que, isso, inclusive, esse é um debate que a gente vê muito, sobre os arrependidos, o quanto a gente precisa. É óbvio que a gente precisa construir uma coalizão democrática, uma coalizão grande, de quem se arrependeu, para conseguir avançar mais, né? Mas tem algumas pessoas, ou tem alguns setores que vão ter que pagar. Ontem eu não queria deixar de comentar sobre isso. Ontem a gente teve um assessor da Presidência da República reproduzindo um gesto supremacista branco. Isso é inaceitável em qualquer lugar do mundo, e especialmente no Brasil, pela nossa formação, por nossa história, pela formação do nosso povo, né? Esses vão ter que pagar, e a gente vai estar sempre nessa construção coletiva para que eles paguem, sim, em algum momento. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Obrigada, Ari, com certeza. Bom, gente, então, fechando o nosso debate, eu fiquei assim, muito feliz com ele. Eu achei que nós mostramos aqui a força, a potência do nosso movimento. Nossas entidades estão unidas, são entidades que têm uma tradição, mas são firmes. É bom ver que os jovens estão se somando a todo esse movimento e dizer o seguinte: nós continuamos firmes. O Brasil precisa do SUS,
para todas e todos. Foi o que nós lançamos no dia 15 de dezembro e não vamos esquecer disso. Agora, gente, na segunda-feira, aproveito aqui para falar, a gente vai ter o ato de lançamento do Manifesto da Educação, Saúde e Assistência Social pela Vida, tá? Então, é importante a gente divulgar, a gente participar, divulgar, porque a gente está somando o nosso trabalho de saúde com o direito à educação, assistência social, e a gente pode fortalecer todas as nossas lutas, trazendo todas essas parcerias. Gente, então é segunda-feira, dia 29, às 19 horas. Vamos nos juntar para o nosso movimento ficar maior ainda. Muito obrigada a todos, tá? Que vocês tenham um bom dia e a gente segue firme na luta, tá? Vamos em frente, o Brasil vai voltar a respirar e nosso povo vai ser feliz de novo. Tchau, gente. Obrigada.